Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre a recente liberação de margem de escoamento, resultado do Dia do Perdão, com o Felipe Furcolin, que é advogado especializado em energia. Mas antes de passar a palavra para o Felipe se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, janeiro de 2024, nossa assinatura anual já está com mais de 270 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Felipe, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Fabiola, bom dia, uma alegria muito grande estar aqui. A gente é fã, assinante e entusiasta da Rede Energia. Já participamos de alguns cursos como professores, mas de muitos deles como alunos. Então, é muito, muito legal estar aqui, batendo esse papo com você. Meu nome é Felipe Furcolin, sou advogado no setor elétrico faz mais de 12 anos, já passei por escritório grande, já passei por empresas grandes do setor elétrico, principalmente de geração, e sou sócio do Furcolin Tidieri Advogados, que é um escritório focado no setor elétrico. O escritório tem 3 anos, então é um escritório recente, um escritório pequeno, mas muito focado no setor elétrico. A gente atua principalmente em 3 grandes áreas: no regulatório, tanto administrativo quanto contencioso; no transacional, então M&As de venda de projeto, em desenvolvimento e etc. E também em contratos de fornecimento, então principalmente MSA, TSA, EPC e etc. É o escritório que tem, né, como sócios eu, Marcos e a Daniela, você conhece bem os outros dois, e acho que talvez o diferencial do escritório é que a gente já passou por grandes empresas, então a gente entende bem as dores do cliente e tenta, a partir dessa dor e desse conhecimento da dor, ser um parceiro efetivo do cliente. Então, acho que essa é um pouco a forma de me apresentar e a propaganda aqui que eu tinha obrigação de fazer. E obrigado mais uma vez pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com você. Legal, e até a razão da gente estar aqui conversando é que eu estava lá dando aquela scrollada no LinkedIn e aí vi a notícia ali da postagem, né, do escritório. Eu chamei, Felipe, você topa falar com a gente sobre o tema? Ele, opa, topa, então vamos lá, vamos gravar esse podcast que eu acho que é bem legal, um tema super quente e o Felipe tem acompanhado isso. Então, claro, te agradeço demais aqui a presença e a rapidez de ter aceitado aqui o convite. Queria já começar pedindo para você explicar um pouquinho o contexto dessa lista aí que saiu recentemente com esses empreendimentos que se beneficiaram do Dia do Perdão, para a nossa audiência entender aí esse contexto. Não, legal. Acho que o contexto começa com a corrida do Outorga, e aí eu sei que a audiência, eu não vou precisar explicar muito bem, justamente porque eles já passaram vários episódios do Redcast sobre esse tema, mas, bom, com a atualização da Lei 14.120, prevendo o fim do desconto na TUST para projetos de energia fotovoltaica e eólica, teve um movimento muito forte dos agentes de desenvolver portfólios de outorga com desconto na TUST. Isso fez com que esses agentes corressem lá na ANEEL, pedissem a outorga. O passo seguinte desse pedido de outorga da corrida foi ir ao ONS e pedir pareceres de acesso para tentar celebrar os custos do contrato de uso do sistema de transmissão para assegurar margem. O que acontece? Não tem tanta margem, assim, tem que começar por aí. Não existe, talvez não deveria existir, aí é uma discussão mais filosófica, mas não existe margem para a quantidade de geração que foi pleiteada no âmbito dessa corrida da outorga. Lembrando que para se beneficiar do desconto, né, para ter esse desconto na TUST, o agente ele, obrigatoriamente precisa ter o seu início de operação comercial em até 48 meses da data da outorga. Então, basicamente, eu tinha um caminhão de pessoas que pediram outorga e conseguiram outorga com desconto, e todo esse caminhão precisa entrar em operação comercial em 48 meses. Para entrar em operação comercial, o que você precisa? De várias coisas, mas uma delas, talvez a mais difícil de conseguir hoje em dia, é margem de escoamento. Então, esse é o contexto. Tem mais gente querendo margem do que tem margem disponível.
Dentro desse universo de agentes dentro desse universo de agentes que conseguiram outorga, tiveram dois tipos de agentes. Tiveram aqueles que celebraram o custe, ou seja, assumiram o compromisso perante o ONS, de construir o parque, etc. e tal, e tiveram aqueles que tiveram o parecer de acesso negado. Por quê? Porque não tinha espaço para todo mundo. Dentro desses que celebraram o custe, muitos deles tiveram problemas para construir o parque dentro desse prazo de 48 meses. Seja por causa da pandemia, seja porque a taxa de juros subiu primeiro em um determinado momento, seja problemas de fornecimento. E aí esses agentes se viram amarrados num custe que eles não iam executar, ou seja, eles não iam construir o parque que dava subsídio para pagar o custo, etc. Esses agentes, né, que é um pouco, assim, não são todos, mas teve um grupo relevante de agentes que se viram nessa situação, entraram em contato com a ANEEL. Na verdade, acho que talvez dando um passo para trás. Tinha esse grupo de agentes que tinha esse problema e tinha um outro grupo de agentes que eram agentes que queriam essa margem. E falaram, olha, se a Fabiola não consegue construir, eu consigo. Eu quero assinar esse custo e eu quero pegar a margem da Fabiola. E aí, tendo em vista, né, essa possibilidade, esses dois grupos, a Beólica levou até a ANEEL uma proposta de fazer uma anistia, o Dia do Perdão, e aí os nomes, tiveram vários nomes, apelidos e etc., mas que a ANEEL permitisse que esses agentes que já tinham o custo celebrado rescindissem esse custo sem pagar a penalidade, e esse é um ponto fundamental, né? Para você rescindir um custo, você tem que pagar uma penalidade de 36 meses de EUST, que é uma penalidade altíssima, para que, de outro lado, aqueles agentes que querem, de fato, construir projetos pudessem celebrar os custos com a margem que foi liberada desse primeiro grupo. Então, foi esse arranjo, esse acordo que foi apelidado de Dia do Perdão, Dia da Anistia, e aí teve toda uma discussão, né, como eu já disse. A partir dessa demanda da Beólica, a ANEEL fez consulta pública, discutiu isso com os agentes e chegou na resolução 1065 de 2023, que foi publicada lá no meio do ano. Legal. Você pode falar um pouquinho mais sobre o que está lá dentro da resolução? Regra, você já deu uma pincelada de que houve uma anistia desses 36 meses de multa. Fala um pouquinho mais sobre as regrinhas que estavam lá dentro dessa resolução. Tá joia. Então, em relação a esse primeiro grupo, então, que tinha custos assinados, mas que não ia construir, que queria sair fora, né? O acordo que foi colocado foi, olha, vocês podem rescindir o contrato de vocês não precisam pagar essa penalidade, desde que vocês paguem todas as parcelas de EUST que vocês devem até esse momento. E é importante falar que muitos desses agentes tinham decisões judiciais protegendo eles para não pagar a EUST. Então, tinha todo um imbróglio administrativo, processos administrativos que esses agentes pleiteavam alteração de cronograma, pleiteavam para poder sair do contrato com excludente de responsabilidade para não pagar a penalidade. Alguns desses processos administrativos foram levados para o judiciário. O judiciário, em muitos casos, reconheceu o direito do agente de não ser penalizado, reconheceu uma excludente de responsabilidade, etc. Então, para tentar resolver um pouco isso, né, muitos desses agentes não estavam pagando a EUST, e aí, por consequência, estava tendo um default muito grande na RAP, né, estava começando a se tornar, esse bolo estava começando a ficar muito grande. Então, o que foi combinado foi, olha, se vocês renunciarem às ações judiciais, pagarem o valor que vocês estão devendo, a gente permite que vocês saiam e rescindam os custos de vocês sem penalidade. Então, um agente que estava lá com custo assinado, mas que percebeu que não ia conseguir entrar em operação comercial em 48 meses, percebeu que não tinha, né, que o valor do projeto tinha invertido e o projeto já não era mais viável economicamente, esse agente se aproveitou dessa oportunidade para levantar a mão e falar, não, eu quero rescindir o meu custo. E aí, essa foi o lado da oferta, vamos dizer assim, que foi a forma que foi feito, e aí liberou, acho que foi 11 gigas, mais ou menos, de margem, que liberou desse grupo. É um número bastante relevante, assim, na época foi considerado um sucesso essa liberação de margem, etc. Do lado Desculpa, vai lá. Desculpa. Eu ia perguntar justamente agora o que do lado da demanda, acho que você ia falar, né? O que foi feito, o que deveria ser feito com essa margem, esse 11 GB aí? Quem que mordeu esse 11 GB? Perfeito. E eu senti assim que o pessoal se preocupou muito em fazer a parte da oferta e o lado da demanda, assim, faltaram alguns detalhes, eu vou falar um pouco sobre eles, assim. Mas basicamente na resolução 1065 tinha lá o artigo 11 que falava o seguinte: um grupo de pessoas que tiveram o seu parecer de acesso negado,
ou tiveram um parecer com, né, capacidade reduzida, ou um parecer mais restritivo, esse grupo teria direito a se utilizar dessa oferta que está sendo liberada pelo grupo que desistiu. Qual que era a lógica? Então, imagina que eu fui lá e eu consegui um parecer de acesso, e você foi lá em seguida no mesmo ponto de conexão, e você não conseguiu justamente porque eu ocupei aquela margem. A partir do momento, isso faz um ano e meio. A partir do momento que cai o primeiro parecer de acesso, a pessoa que já tinha passado por esse processo, já tinha tido o parecer de acesso negado, ela que ganha o direito. Então, é como se fosse uma regressão no tempo, né? uma viagem para o passado mesmo, para tentar dizer quem é que tem direito àquela margem. E aí, o artigo 11 dizia, né, que teria direito àquela margem, se usaria o critério cronológico, que é isso que eu estou explicando, e levaria em consideração pareceres de acesso que foram negados, que tiveram, né, que foram condicionados a algumas obras de transmissão. A gente sabe que alguns pareceres de acesso vêm condicionados a obras de transmissão, ou aqueles que, em decorrência desse parecer de acesso, celebrou custos com restrição de escoamento. Então, vamos supor que eu tenho um parque de 200, vem lá o meu custo falando que eu posso 450. A gente sabe que não é tão simples assim, mas tentando simplificar. Então, era um grupo que tinha tido o seu parecer lá atrás negado ou prejudicado em decorrência da ocupação pelo grupo A, e que agora seria privilegiado por essa nova oferta. Como a gente tem usado muitos apelidos, aí esse grupo foi apelidado de fila da fila. Então, é um pouco que seria esse grupo que teria privilégio no acesso a essa oferta da margem de transmissão. Tá? Eu lembro até que essa fila da fila que você está falando foi um tema meio polêmico na época, né? Fala um pouquinho sobre essas críticas em relação a essa análise cronológica da fila. Assim, tem algumas críticas, e aí tem aspectos técnicos, aspectos mais jurídicos e coisas in between, assim. Eu acho que, assim, uma crítica faz sentido eu voltar cronologicamente, de que forma, porque não é linear, né? E aí você pode explicar muito melhor que eu, mas não é linear a ocupação, não é sai 50 mega, entra 50 mega, e olhando só um ponto de conexão. Tem uma análise contextualizada daquela região e tem consequências. Então, não é tira um, coloca outro. Então, essa foi a primeira crítica, de que não era possível restabelecer o passado de forma tão clara. Uma segunda crítica, que é uma crítica que, para mim, foi a mais relevante, era sobre se a alocação para essa fila da fila seria a forma mais eficiente de alocar esses 11 gigas que seriam liberados. Muita gente dizia que, dado que a margem de transmissão é o grande bem escasso do setor elétrico de projetos de geração de energia renovável hoje, será que não faria sentido a gente ter um processo competitivo para acessar essa margem? Ou seja, ao invés de a gente, né, privilegiar a ordem de quem chegou primeiro, first come, first serve, né, que eles chamam, será que não faria sentido a gente fazer um processo competitivo e aquele que pagar mais ou que se comprometer, né, nem chegou a ser discutido qual seria o critério, mas aquele que se comprometer a entregar mais, ou seja, aquele que valorizar mais esse bem escasso, ser o vencedor e receber. Isso, assim, alguns agentes bateram bastante nessa tecla, mas principalmente o ONS, assim, o Operador Nacional do Sistema, ele foi lá na ANEEL, na consulta pública, no dia de aprovação da norma, e defendeu isso de forma, assim, muito assertiva. A própria ANEEL, ela falou que essa era uma possibilidade, mas que dependia de um comando do MME, um comando que não veio. Então, de fato, faltou, assim, se é que a gente iria para esse caminho, faltou, de fato, articular essa solução de forma, né, a permitir esse leilão de margem. Então, ficou um gosto amargo de algumas pessoas, tem gente que defende que não, mas ficou um gosto amargo de que poderia ter sido uma excelente oportunidade para testar o leilão de margem nesses 11 gigas. Eu não acho que é tão simples, tal, mas assim, existe esse ponto, sabe? Legal, Felipe. Legal. Agora sim, agora fazendo a ponte com o que a gente começou lá, né? A primeira pergunta que eu te fiz, né? Agora, na prática, foi legal que você contextualizou toda a história, ficou bem claro para a gente. O que está acontecendo agora com essa divulgação da lista, né? Foi, acho que semana passada, né? Ou essa semana, já nem sei, eu tô Isso, perdida não. aqui no tempo. Não, foi isso Agora, mesmo. com essa divulgação dessa lista, na prática, o que vai acontecer? Muito bom. É uma boa pergunta. Algumas respostas a gente tem, outras não, tá? A lista foi divulgada no dia 16/1, e junto com a lista vieram os pareceres de acesso à revista. Então é uma lista mesmo, tá? A gente publicou.
está no site do ONS, é uma lista, um Excel que tem lá se o agente foi contemplado ou não foi contemplado. Além disso, os agentes receberam um parecer de acesso revisado, dizendo, aqueles que foram contemplados, dizendo quais são as novas condições de acesso. A primeira coisa que vale dizer é, não foram 11 gigas contemplados, foram 7.9, quase 8 gigas contemplados. Por quê? Porque o ONS entendeu que precisava, primeiro, pelo que eu estava explicando, que não é tão linear, tem, né, metodologia do ONS na aplicação disso, e o ONS, assim, o que a gente tem ouvido, e obviamente, como advogado, tem pouca capacidade de oferir isso criticamente, mas o ONS tem se tornado mais restritivo na avaliação desses pareceres de acesso, como consequência do apagão que a gente teve ano passado, como consequência da necessidade de refazer os modelos, né, de reativo e etc. Mas ele tem se tornado mais restritivo. Então, ele soltou também uma nota técnica explicando como que os 11 GB viraram 8 GB, soltou esse documento, essa tabela, dizendo quem havia sido contemplado e quem não havia sido contemplado, e soltou uma série de pareceres de acesso para os agentes contemplados, dizendo quais são as novas condições de acesso. Aí, eu acho que a gente tem 2 pontos que são bem importantes que vale a pena discutir, assim, para a gente, assim, talvez seja os 2 grandes temas hoje. O primeiro tema é o que está nesses pareceres de acesso. A gente já viu uns 2 ou 3, mais ou menos, e a gente tem visto pareceres de acesso um pouco dissonantes em relação ao nível de risco que deve ser aceito pelo agente e ponderado pelo agente para celebrar o custo. Assim, tem pareceres de acesso parecidos com os que a gente via antigamente. Condicionados é uma obra que já foi licitada e vai entrar em 2027, 2028. Isso, arroz e feijão, a gente está acostumado, as pessoas entendem, sabem mais ou menos como fazer esse cálculo, etc. Obviamente, tem muitas críticas sobre tentar estimar o nível de restrição e etc. Mas, assim, isso é mais comum, a gente já está acostumado. Mas a gente viu alguns pareceres de acesso que o nível de risco que vem nele está muito alto. Então, o parecer de acesso, por exemplo, ele condiciona a operação do parque, a plena operação, né, a injeção total de energia do parque, a uma solução que o próprio parecer de acesso diz que não foi nem estudada pela EPE. E a gente sabe que a EPE, o planejamento, depois o MME, tem um ciclo de construção dessas soluções de transmissão. Então, primeiro a EPE estuda, coloca nos estudos, faz o R1 vai para a licitação. Então, tudo isso é um ciclo de 6, 7 anos, 8 anos, assim, dependendo do tamanho da obra. Então, a gente vê um parecer de acesso que diz o seguinte, olha, você pode assinar o custe se você quiser, mas eu não sei quando que você vai ter o plano de escoamento do seu parque. Eu não tenho, assim, isso não foi estudado ainda, eu nem sei se haverá uma solução. Então, agora, você imagina que você é um agente que você precisa fazer o valuation do seu projeto, você precisa atualizar para ver se ele continua rentável, se faz sentido você assinar o custe e seguir com o seu projeto. Quando você lê isso, assim, o nível de incerteza, de como calcular isso, e aí vocês fazem, né, é isso que vocês fazem da vida, mas o nível de incerteza de como calcular isso é muito grande. E como que eu trato o valuation disso, sabe? Eu consigo correr esse risco, ainda que eu queira muito construir o parque, eu tenho um contrato de fornecimento fechado, eu tenho um PPA de autoprodução incrível, e, assim, ainda que eu queira, assim, eu consigo seguir, é um risco que porque ele não é gerenciável, você não sabe o tamanho dele, né? Então, a gente tem visto isso, a gente viu alguns pareceres de acesso mais comuns, mas a gente viu pareceres de acesso que deixa claro que a solução nem foi estudada ainda, sabe? Então, acho que isso causa bastante preocupação e ajuda a modular um pouco esses próximos passos, assim, que é, assim, o que os agentes farão, assim, o quanto desses 8 gigas, né, serão de fato convertidos em custo. Né, o quanto que as pessoas vão topar esse risco, né? Quais são os agentes que topam e quais são os agentes que não topam. E a segunda pergunta que decorre totalmente disso, assim. Vamos supor que, então, eu tenho 8 gigas em parecer de acesso que agora, nesse momento, estão sendo estudados pelos agentes né, para ver se compram, se topam risco e se querem seguir com a assinatura ou não. O que eventualmente sobrar disso, ou seja, metade dos agentes resolvem não assinar o custo. Aí tem uma dúvida que é muito importante, que é o que será feito desses 4 gigas? Assim, tem algumas indicações do ONS e da ANEEL de que isso voltaria para a fila ordinária. Só que tem um outro entendimento, que eu acho que é bem razoável, que é o entendimento de que isso deveria continuar na fila da fila. Ou seja, quando eu pego aquele Excel que foi publicado dos empreendimentos não contemplados, eles que deveriam receber, ou seja, deveria rodar até o final da fila, com base no comando lá do artigo 11,
para daí depois, só finalmente, se sobrar alguma coisa, voltar para a fila ordinária. Porque cronologicamente foi dessa forma que o negócio foi pensado. Tipo uma repescagem, né, Felipe? Essa é a ideia, né? Exato. A dúvida finalmente achei uma palavra para explicar isso daqui, que é um pouco confuso falando, assim, mas é exatamente isso. Teremos repescagem na fila da fila ou não? Essa é uma dúvida fundamental, porque tem um monte de gente que não foi contemplado, que, em tese, está numa posição melhor do que a fila ordinária, de alguém que pediu um parecer de acesso há 6 meses atrás e que ainda, né, nem foi avaliado, etc. Então, essa é uma dúvida fundamental. E muita gente entende, aí quando você olha para a literalidade do artigo 11, enfim, tem entendimentos diversos, não teve uma clareza ainda, uma posição clara do INS, da ANEEL sobre esse tema, mas parece, assim, a gente tem visto algumas manifestações que parecem induzir de que não tem repescagem, ou seja, foi uma one shot only, assim, tentamos, o que não for, voltou para a fila normal, acabou a resolução 1065. Então, eu acho que igual a história da, como é que chama? Que o pessoal faz lá, né? Que agora virou Black November, né? Antigamente era um dia só, que é o dia do meu aniversário, a história do Black Day lá. Agora já é o mês inteiro, né? Quer dizer, será que o dia do perdão foi um dia, né? Ou foi uma época inteira, né? Uma fila inteira aí que pode acessar exato, esse e perdão. assim, vai rodar até quando, né? Isso. Então, por isso também, assim, quando você olha para isso, foi uma solução ad hoc num contexto, né, pós-pandemia, um monte de liminar. Então, assim, foi um negócio que a ANEEL teve que criar, que foi, assim, pontual e circunstancial. Mas, assim, a gente não pode esquecer que isso está inserido num contexto em que as coisas continuam rodando, né? Os pedidos de parecer de acesso continuam chegando, né? E como que eu faço o diálogo entre essas duas coisas? Alguém vai sentir que saiu prejudicado nisso, sabe? Então, acho que isso não é tão simples. Olhando sobre a ótica de quem recebeu um parecer de acesso né, que permite a conexão, ou seja, aquele que foi contemplado, tem uma outra discussão que é uma discussão interessante, que é a resolução 1065, ela previu que esses agentes, para assinar, que esses agentes precisariam aportar uma garantia de 40 euros. Assim, né, o pessoal, os ouvintes da rede sabem que tem uma discussão de aporte à garantia, que mudou a resolução 1069, 1071, mudou a dinâmica do setor, passar-se a exigir agora grandes garantias para celebrar o custo. E a 1065 se antecipou um pouco em relação a isso. Falou, aquele que quiser ser beneficiado pela margem a ser liberado, né, do dia do perdão, vai ter que colocar uma garantia de 40 euros. Qual que é o problema? A 1065, quando tratou desse tema, falou que o custo preveria a obrigação de aportar a garantia, ou seja, primeiro eu assino o custo e depois eu tenho uma obrigação de 1 ano, 6 meses, não sei quanto, para aportar a garantia. O INS mudou esse entendimento e soltou um comunicado falando que essa garantia era a condição prévia para a celebração do custo e que ela precisa ser aportada em 65 dias contados da data de emissão do parecer de acesso. Assim, conseguiu uma garantia muito grande para projetos, tudo bem, quem tem já uma estrutura pronta, etc., mas assim, para quem está começando a construir um portfólio, você conseguiu uma garantia relevante dessa, num prazo curto desse, no qual você ainda está fazendo diligência de projeto, você ainda está olhando se esse parecer de acesso ali é um parecer de acesso viável de verdade ou não, né? Você está olhando isso para entender. Então, esses agentes que receberam esse parecer de acesso e que tem que aportar uma garantia, que agora já nem é 65 dias, agora já deve ser uns 55, né? 10 dias atrás. Então, o pessoal tem 55 dias para aportar essa garantia, senão perde o parecer de acesso. Então, esse é um elemento de pressão muito forte que está na mão dos empreendedores, a gente tem sentido isso, dialogando, né, com os nossos clientes, e que é uma antecipação, assim, isso foi feito por meio de um comunicado do INS. Então, esse é um tema também que está sendo discutido, né, de que forma isso dialoga com o que tinha sido aprovado na resolução 1065, sabe? Então, assim, não está dito, não que precise ser fácil, tá? Mas, assim, tem que corresponder à realidade do sistema. E o sistema não tem que andar conforme a demanda da geração, tem que andar conforme a demanda dos consumidores. Ponto. Mas feita essa ressalva, assim, não está fácil medir o risco, não está fácil mitigar o risco, não está fácil endereçar as coisas nesses prazos, etc. A gente tem visto um pouco isso, tá? É um pouco essa sensação que a gente tem sentido. Interessante, Felipe. Acho que a gente achava que com a lista estava tudo resolvido. Agora você mostrou que com a lista começaram novos problemas. Tá só começando os problemas aí. E eu queria te ouvir assim em relação a o que você imagina daqui para frente. Você acha que
tem chance de ter mais judicialização, tem chance de destravar o mecanismo competitivo da margem? Quais são as suas visões, assim, em relação a curto, médio e longo prazo? Até porque, assim, a gente sabe que a corrida foi uma situação provocada pela lei, né? Que tinha ali Você acha que isso é algo que não vai acontecer de novo? Quer dizer, a gente vai precisar realmente de um leilão de margem ou não precisa? Foi só algo em relação a uma situação conjuntural? Quais são as suas percepções, assim, se a gente olha para frente agora? Eu acho que tem, assim, olhando a curto prazo, a primeira pergunta é, assim, o pessoal vai assinar, o quanto que vai assinar e para onde vai essa margem? Acho que essa dúvida está colocada, e aí alguém que, por exemplo, estivesse na fila da fila, mas não for contemplado por essa repescagem, vai eventualmente levantar a mão e pode ser que tenha cenas aí dos próximos capítulos. Olhando de forma um pouco mais estrutural, a gente sabe que, acho que tem vários elementos. O primeiro elemento é, o Congresso está discutindo uma eventual extensão desse desconto por mais 36 meses, por meio de uma emenda no PL offshore, que teoricamente poderia ter sido uma MP, agora o que tem hoje em cima da mesa é uma emenda em um dos PLs offshore. Como que eu converso, né? Isso significaria, né? Como que eu dialogo essa continuidade do acesso ao sistema em uma dinâmica em que os agentes teriam mais 36 meses? Será que os agentes que desistiram no dia do perdão teriam desistido se soubessem que tinha essa perspectiva de mais 36 meses? Acho que muitos não. Então, tem esse também um pouco como eu faço esse diálogo entre essas duas coisas. E sobre o leilão de margem, a gente sabe, assim, tivemos 2 leilões muito bem sucedidos no ano passado, temos novos leilões marcados esse ano, grandes e relevantes. A gente vai ter uma nova leva de margem entrando, né, a partir de 2027, 2028, etc. Muito dessa leva já está até ocupada nesses pareceres de acesso agora. Mas, assim, num contexto em que eu tenho a prorrogação do desconto da TUSH por mais 36 meses, eu ganho mais uma bateria de margem nova entrando. Então, eu acho que talvez aí fosse um ótimo momento para se discutir, óbvio, com consulta pública, com participação social, entendendo de que forma isso afeta quem já está na fila hoje, mas discutir um leilão de margem, sabe? Alguns mercados norte-americanos já estão indo para essa solução, assim, na Inglaterra tem uma discussão parecida, e etc. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade de pelo menos se discutir, não que é a melhor solução, mas pelo menos se discutir. Agora, olhando para esses 3 dias que sobraram, não vejo muito dessa forma, sabe? Acho que temos algumas perguntas importantes no setor, acho que a primeira delas, teremos 36 meses adicionais ou não. E temos que entender também que essas mudanças, principalmente com a resolução 1069, que mudou um pouco a ordem, né? Primeiro eu vou para o INSS, peço parecer de acesso, ia sair no custo, e depois eu vou para a ANEEL pedir outorga. De que forma isso vai mudar o dia a dia dos empreendedores? Isso ainda não está testado, assim, as pessoas ainda não se adaptaram, não criaram, todo mundo tinha a linha do tempo na cabeça de como que era um projeto, a evolução do projeto de desenvolvimento. Agora as pessoas ainda estão se adaptando, tentando entender, os órgãos também, então acho que tem mais question marks do que... Eu tenho várias dúvidas sobre o médio e o longo prazo, sabe? Muito mais que respostas, assim. Bacana. Esse tema, né, Felipe? Ele mostra o quanto que, de fato, os advogados e os engenheiros do setor precisam quebrar a cabeça para resolver os problemas, né? Porque ele realmente tem esses 2 ângulos bem ressaltados, né? São contratos, enfim, tem regras, e ao mesmo tempo, como você falou, né? Não é linear, toda vez você tem que rodar modelos matemáticos que vão ver se aquela margem ela é dinâmica, na verdade, né? Então, aquilo que estava lá atrás já não é agora. Outras plantas entraram, então, e claro, o grau de conservadorismo, que é normal você mudar em função de eventos, que foi o caso do apagão que a gente teve ano passado. Então, realmente um tema interessantíssimo. E as cenas dos próximos capítulos, então a gente vai ficar aqui monitorando e a gente te chama para vir fazer aí o segundo Redcast desse tema aí, porque pelo que você está falando, o negócio ainda vai longe, muito bom. Deixa eu te falar, a gente terminamos, né, de uma hora, tem que terminar aqui o nosso bate-papo. Queria te agradecer demais a presença, vocês são muito bem-vindos como professores, como alunos, né, o pessoal do Furcolimite Diário está sempre lá nas nossas aulas e também dando as aulas lá com a gente, muito bacana. Queria deixar um espaço para você deixar um recado aí para o pessoal, alguma coisa que faltou dizer aqui, porque o tema acaba indo, né, para vários ângulos,
algo que você queira deixar aí de recadinho para nossa audiência. Não, legal, Fabiola, a gente super agradece a oportunidade, foi ótimo conversar sobre isso. Agora eu vou passar a usar a repescagem, vai ser assim, tá resolvido o tema. Assim, o que você acha da repescagem? Acabou, não precisa explicar mais nada. Eu sou a Acho que é só madrinha, agradecer. então, a madrinha da repescagem. Exato, exato, exato. Uma boa coisa para ser madrinha, tá com muita coisa pior aí, tá ótimo. Acho que é agradecer, acho que a gente cobriu aqui bastante coisa e colocar à disposição, colocar o escritório à disposição. A gente mantém o LinkedIn atualizado, né? Você colocou, como a gente até iniciou essa conversa. Então, super agradecer, parabenizar pelo trabalho da Rede Energia e a gente se coloca à disposição aí. Muito bom, gente. Sigam o Foucault Limite Diary, que realmente as postagens são um conteúdo excelente. Sempre tem alguma coisa assim que vem a mais. Então é muito bacana seguir o pessoal lá. E antes de me despedir, eu queria deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede felizes, deixe os seus 5 estrelas, a sua avaliação aqui no podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e recebam a notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!